Sejam bem-vindos a mais um Na Paleta e no episódio de hoje eu vou mostrar para vocês esse espaço gourmet completamente elegante do nosso projeto Navy. Mas antes de eu detalhar esse projeto extremamente sofisticado para vocês, eu quero que vocês deem uma olhada como era esse espaço gourmet. É um espaço gourmet que já tinha aí pelo menos os seus 10 a 12 anos, então ele já estava um pouquinho mais desatualizado, com pedras já um pouco mais batidas, porque eram pedras naturais, o Itaúnas, que ele recebe bastante água e ele mancha com facilidade. Então eu trouxe aqui uma revitalização para esse projeto, trazendo uma ressignificação do espaço, do mobiliário que já existia, mas com uma pegada completamente diferente, com essa cara meio praiana chique que a gente gosta. Então, para começar falando um pouco da estrutura, uma das principais mudanças aqui do espaço foi realmente trazer esse teto madeirado. Esse daqui, que na verdade não é uma madeira natural, nós estamos falando do teto vinílico, algo que está super em alta e ele muda completamente o espaço. Primeiro porque ele é muito prático de instalação, nós vemos pouquíssimas emendas dentro da composição e o que faz com que o ambiente fique bem aconchegante. Mas eu gosto de trabalhar com um teto um pouco mais carregado, mais aconchegante, quando eu tenho uma contraposição bem interessante de acabamentos. Por isso aqui, os revestimentos do piso que foram substituídos, eles são mais claros. É o Miss Barcelona Cristal da Porto Belo, que eu sou apaixonado. Falando um pouco ainda sobre a iluminação, a gente vai ver uma mescla de elementos de sobrepor, como o perfil de LED que a gente tem, uma iluminação nos ventiladores para trazer um frescor um pouco maior, e também alguns embutidos, tanto simples quanto uns embutidos bem fininhos que quase não aparecem dentro do ambiente. E muita gente gosta de trabalhar com os embutidos, quando a gente fala da madeira, com os embutidos no preto. Eu particularmente queria trazer esse ar um pouco mais leve, mais aconchegante, onde todos os tons ficavam meio neutros e na mesma tonalidade. Então eu optei pelo branco, que ele ia destacar menos do que trazer um elemento preto que não ia ter conexão nenhuma com o ambiente. E assim como um rebaixo de gesso convencional, eu também consegui trabalhar com os cortineiros. Então todas as persianas elas estão encaixadas aqui para que o maquinário ficasse todo lá, escondido, e a gente conseguisse ter essa visão bem clean e aconchegante do espaço. Marcenaria, um ponto muito importante aqui, visto que a gente basicamente criou toda essa área do espaço gourmet, mimetizando os armários e trazendo bastante função. Pelas fotos vocês visualizaram que nessa área nós tínhamos um forno de pizza, nós tínhamos uma churrasqueira que não estava atualizada e a parte de armazenamento era muito baixa. Um dos grandes pedidos da minha cliente, da moradora, foi realmente que a gente trouxesse mais função para o ambiente. Aí a marcenaria foi trabalhada numa tonalidade mais próxima possível desse teto que a gente já trouxe aqui também. Então as madeiras elas são bem mais claras, ficam mais aconchegantes e dá esse ar bem acolhedor também, que eu acho incrível. E delimita as áreas de cocção aqui na parte da churrasqueira, da área de estar no outro canto. Falando sobre as bancadas, eu queria trazer mais função e que esse espaço aqui não precisasse ter grandes reformas durante pelo menos uns 10 anos. Essas bancadas elas estão na pedra chamada Taj Mahal. Lógico que aqui é uma impressão em ultra qualidade que imita uma pedra natural. E a Taj Mahal é muito bonita porque ela tem essas nuances tanto para o bege quanto para o acinzentado, o que traz esse ar bem elegante para o espaço. A gente vai ver que todas as bancadas nessa área da cozinha, elas estão bem fininhas. Então eu utilizei exatamente a espessura do próprio material para criar esse ar um pouco mais aconchegante. É uma coisa assim que você precisa gostar porque traz esse ar um pouco mais slim e bem mais contemporâneo. Junto aqui do lado nós temos um aparador com essas frentes em palhinha. Ali eu optei por trabalhar com a pedra natural mesmo, com a Taj Mahal da forma pura e natural. Então a gente vai ver que a espessura dela é um pouquinho mais grossa e para criar esse contraste e realmente mostrar que são peças diferentes, eu ainda deixei ela no brilho e não nesse acabamento aqui que é um soft touch que é incrível. Eu gosto de trazer bastante funcionalidade e vou mostrar agora um pouco para vocês do que eu coloquei aqui nesse projeto.
Uma delas é essa champanheira, que a diferença basicamente dela para uma cuba esculpida é que a gente não tem a torneira aqui. Tem apenas o escoamento de água numa válvula que a gente consegue fechar. Então você consegue colocar o gelo, as bebidas aqui de uma forma muito prática. Junto, nossa cliente usa bastante a chapa e ela já tinha essa chapa aqui em utilização, mas ela ficava sobreposta à bancada e numa altura até desconfortável. Então aqui eu trouxe ela nesse nicho embutido, onde ela consegue estar completamente faceada com a estrutura superior, né, com essa altura, trazendo mais facilidade e deixando o visual bem mais clean. Temos aqui uma boa cuba, né, para essa área que mexe com coisas um pouco maiores, tábua e tudo mais. Temos aqui também um fogão com 4 bocas, o forno, a churrasqueira e, obviamente, sempre presente nos meus projetos, a coifa embutida da Tramontina, que eu sou apaixonado porque a gente consegue ter essa mimetização dela dentro do espaço, trazendo função, mas sendo muito estética. E aqui para a churrasqueira, eu mantive ela no mesmo posicionamento que ela já estava, mas trouxe ela de uma forma muito mais clean, seguindo essa linguagem planejada aqui para o projeto, né? Então ela traz a ideia da pedra, traz a ideia da madeira e traz essa linearidade que eu acho que ampliou bastante o espaço e dá esse ar extremamente aconchegante. O inox também foi todo modificado para que ela, obviamente, acompanhasse essa ressignificação do espaço, né? Aqui para esse canto, ele criou um canto aqui de apoio, inclusive, não só para uma parte mais decorativa, mas para colocar um apoio para café e essas coisas todas. Armazenamento, eu não preciso nem falar nada. Todo esse armário que nós estamos vendo na parte inferior e na parte superior, tirando, obviamente, onde a gente tem a TV, ela está toda estruturada para que receba o armazenamento ali também. Uma belíssima geladeira bem ampla para colocar aqui o apoio para esse espaço, para receber de 20 a 30 pessoas aqui com muito conforto. Ao lado da geladeira eu quis trazer esse móvel aqui, que basicamente ele virou uma cristaleira, então ele traz bastante apoio e armazenamento para cá, né? Fora o que a gente já tem do lado de lá. A gente nota que todo o acionamento dela é via clique. Então a gente não precisou trabalhar com puxadores, trazendo um elemento a mais ali, um detalhe que não faria sentido pra gente dentro do projeto. Trazer esse contraponto do novo com o mais rústico é uma das coisas que eu mais gosto de fazer dentro dos meus projetos, porque a gente tem móveis que contam histórias. Essas histórias que fazem com que realmente o espaço tenha essa personalidade dos moradores, dos nossos clientes aqui. Então essa mesa já existia, inclusive toda a parte de mobiliário que nós vamos visualizar a partir daqui são móveis que já existiam no espaço. Eu fiz apenas uma readequação de layout e um posicionamento mais interessante pensado e baseado neles. Então aqui nós temos 12 lugares tranquilamente nesse espaço. Vindo para cá, nós temos uma área de estar, bem confortável, bem aconchegante, toda voltada para essa área de piscina que nós temos à frente e o que é muito acolhedor e aconchegante também, porque a gente tem uma visão bem interessante. A ideia do Navy foi trazer exatamente essas características pontuais do azul, nada que a gente tivesse que explicar demais dentro do projeto. É uma coisa bem sutil, bem suave para trazer realmente essa contemporaneidade e esse ar bem elegante. Mesmo sendo uma varanda, eu queria trazer uma sensação bem aconchegante de estar dentro de casa, assim, sabe? Como se a gente estivesse visualizando o campo, que é basicamente o que a gente tem de vista aqui, né? Então eu quis trazer para as janelas que fazem fundo para a área interna esses fechamentos, basicamente criar esses painéis onde a gente traz uma bossa muito interessante para o projeto e ainda traz esse visual bem acolhedor com as persianas. As persianas de bambu da Uniflex, elas são muito interessantes porque consegue trazer essas nuances e essas tonalidades de texturas diferentes também para o ambiente. E o mais interessante aqui é que todas elas são automatizadas, então a gente consegue linkar todas elas em um único clique, controlá-las aqui também. E a gente tem ainda um pouco dessa mimetização de muitas portas que existem para o acesso interno. Essa pedra natural, ela já é toda pré-composta, o que é muito interessante porque elas são todas placas, o que facilita bastante a instalação. E eu quis replicá-la aqui porque já é um elemento presente em outras partes da arquitetura. Então, uma das coisas que eu me preocupo muito quando me contratam para fazer um projeto de interiores, de arquitetura de interiores, é não esquecer o que está em volta.
e como se esse projeto aqui realmente fizesse parte da casa desde o começo. Então, trazer esses elementos presentes na casa no restante faz com que ela fique ainda mais integrada com o contexto. Esse foi o projeto Navy, no meio do campo com esse ar de praia bem gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Aliás, já me coloca nos comentários o que vocês acharam do projeto. Se vocês têm alguma dúvida, que eu amo responder cada um de vocês. Não esquece de já curtir esse vídeo, compartilhar e deixar a notificação ativada para que os próximos vídeos vocês também já recebam em primeira mão. Muito obrigado e até o próximo Na Paleta!